Tudo cada vez melhor. Estamos aqui então dando continuidade ao estudo do livro Confissões de Santo Agostinho. Falamos um pouquinho sobre a vida dele. E essa obra, Confissões, ele está ali travando uma conversa com Deus, na qual ele coloca para Deus todas as questões que ele considera como distorções que aconteceram na sua vida, né? Ele chama de depravações carnais, inclusive, chama a memória para que, por amor a Deus, pelo vosso amor, Deus então pegue essas memórias amargas e dulcifique, torne-as doces, né? Para que ele consiga então se ligar novamente à unidade. E ele também fala, a gente estava falando aqui sobre compaixão, na qual ele então, pela sua experiência de vida, ele consegue, a partir dessa experiência, ter mais compaixão por aquele que se alegra no vício do que aquele que de repente está sofrendo por algo, uma privação, por perda de um prazer, mas que está ali consciente do que está acontecendo em sua vida e não está aí tão somente alegre no vício, sem perceber que a alegria verdadeira, aquela que a gente já falou aqui também, que tem a ver com beatitude, aquela felicidade plena que nos realiza. E também nesse estudo de hoje, mais para o final, a gente vai falar um pouquinho sobre estoicismo, que também tinha aí essa ideia, esse conceito de felicidade interna, independente das condições, que a gente deveria, então, ter essa condição de autocontrole. E aí, como eu falava, Agostinho ele só pode ter essa reflexão de compaixão mais daquele que se alegra no vício do que aquele que está sofrendo por uma perda, por uma miséria, enfim, por conta da sua experiência, né, de uma pessoa que passou pelos dois lados. E como eu falei em outras lives, eu também me identifico com a história, né, que eu conheci de Agostinho, porque também conheci os dois lados, né, os lados de alguém que procurou também a felicidade, a alegria, o bem-estar, no vício, nos prazeres, né, carnais, e percebeu depois de um tempo que, depois de a voz da consciência, né, nos dizer que, na verdade, nos trazer aquela dor de que ali não está a verdadeira felicidade. Então, essa experiência gera essa consciência. Então, conseguiu olhar com compaixão pelo fato de conseguir realmente se colocar no lugar do outro e ter, então, essa convicção de que a alegria não está ali. E por que, então, mais daquele que se alegra no vício? Porque aquele que está ali sofrendo por uma dificuldade, por a perda de um prazer, ele está consciente de que é exatamente por aquele motivo que ele está sofrendo. Mas ele pode, né, e a gente aprende, né, estudando filosofia, a partir dessas situações, ele pode passar de ano, né? Hoje mesmo estava ouvindo uma palestra da professora Lucilena que falava sobre dor. E o budismo também fala sobre isso, né? Que a dor é veículo de consciência. Então, se, por exemplo, um aluno está aí estudando matemática e está com muita dificuldade, mas ele vai superar essa dificuldade e vai o quê? Passar de ano, né? Então, que a gente não deve ter inveja, né, das pessoas que não têm tantos problemas quanto nós, porque cada um tem a sua capacidade para resolver o que está acontecendo, o que nos acontece, né? Para cada um de nós vem a carga de um problema, de uma situação para resolver, de acordo com o que nós somos capazes de conseguir, então, superar essa prova. Então, se outras pessoas não têm tantas provas, a gente não deve ficar se comparando, e sim perceber que cada um de nós estamos aqui passando por determinadas situações de acordo com a nossa capacidade de enfrentá-las. Então, parabéns para nós, né? Os grandes conquistadores aí de desafios. Então, essa questão financeira que ele não se compadece tanto, né, ela pode ser resolvida, né, com vontade, com altruísmo. Se uma pessoa ela tem dinheiro, mas ela é avarenta, né, ela vive mais preocupada com a manutenção dos seus bens, ela só tem dinheiro, né, ela também não tem aí essa verdadeira felicidade plena, ou seja, algo efêmero, passageiro, que não tem a ver com a virtude, com a formação de nós mesmos, que é para isso que nós estamos aqui, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, né? Aquilo que não pode ser tirado de nós. E eu trago aqui uma pequena frase onde Agostinho fala sobre Cristo.
e ele coloca assim: nele habita corporalmente toda a plenitude divina, toda a plenitude da divindade. A gente sabe que, assim como é algo complicado de nós colocarmos em palavras a respeito de Deus, também é complicado para nós falarmos, tem diversas correntes religiosas que falam de forma diferente sobre Cristo. E eu captei essa frase de Agostinho, achei muito bonita e resolvi dividir aqui com vocês. Nele que habita corporalmente toda a plenitude divina. E ele fala também sobre a verdade, Não sei se vocês que estão acompanhando essas lives recordam que Agostinho, ele não gostava de ler a Bíblia. Então a mãe sempre tentava apresentar para ele a Bíblia e ele rechaçava, ele achava que a Bíblia era escrita de uma forma vulgar, enquanto ele tinha conhecimento aí de filósofos e buscadores da sabedoria, como ele vai citar aqui agora uma fala de Cícero, que viveu 106 anos antes de Cristo, Então ele fala assim, quando ele lia Cícero, ele se deleitava naquela exortação. O fato de que essas palavras me excitarem fortemente e acenderem em mim o desejo de amar, de buscar, de conquistar, de reter e abraçar não esta ou aquela seita, mas sim a mesma sabedoria. Então ele estava ali, quando ele lia Cícero, ele estava se sentindo exortado a amar, a buscar a sabedoria. E aí o autor dessa parte da obra de Agostinho, o José Augusto Mota Peçanha, José Américo Mota Peçanha, ele vai falar que Agostinho visiona a sabedoria, José Américo Mota Peçanha, visiona a sabedoria como ideia da verdade e identifica-se com o bem inteligível. Então, quando ele estava ali lendo Cícero, ele amava, buscava conquistar, reter e abraçar não esta ou aquela seita, mas sim a mesma sabedoria. Sabedoria como ideia de verdade, ideia desse bem maior que transcende esse mundo fenomênico que nós vivemos. Então, Cícero, como eu falei, viveu 106 anos antes de Cristo, nasceu em 106 antes de Cristo e faleceu em 43, também antes de Cristo. Ele foi filósofo, advogado, político romano, e ele tinha o foco, bastante claro na ética, na moral, e construiu aí muitas obras, lá durante toda a sua vida. Foi um dos mais importantes filósofos da Roma Antiga. Escreveu diversos temas, incluindo também política, religião, como eu falei, a ética. Ele foi um dos precursores da escola filosófica do estoicismo, que é essa que eu comentei um pouquinho antes, que tem algumas bases bem interessantes, que eles são fiéis ao conhecimento, eles têm fidelidade ao conhecimento, eles têm foco em tudo aquilo que pode ser controlado pela própria pessoa. Então, o foco não está no que não está no nosso controle, mas no que está no nosso controle. Então, sabendo disso, é interessante, trazendo para a nossa vida. Muitas vezes eu tenho que conversar com meu filho, e aí tem 8 anos e eu já coloco isso para ele. Isso está no seu controle? A reação de uma pessoa, de uma professora, isso está no seu controle? Não está no seu controle. O que está no seu controle? Como que você vai sentir? Como que você vai reagir? Então, o foco do estoicismo lá, mais de 2000 anos atrás, já estava nessa linha de pensamento. Foco no que está no seu controle. Então, teve um outro grande filósofo dessa linha de pensamento, que inclusive ele era escravo. E ele dizia que não se considerava um escravo, porque a sua alma era livre. Ele podia, dentro dele, pensar e agir como ele quisesse. Então, o foco do estoicismo é manter a mente calma, racional e independente do que aconteça. Como seria bom se a gente conseguisse isso 24 horas por dia, manter a mente calma e racional, independente do que aconteça à nossa volta,
Também, outra base do estoicismo é a ética da busca da vida boa e a felicidade. Então, a vida boa e a felicidade está relacionada à ética. E sábio e feliz, né? Para o estoicismo, é o indivíduo que consegue se sintonizar com o fluxo dos acontecimentos sem se abalar com nenhuma adversidade. Então, os fluxos dos acontecimentos da nossa vida vão sempre ocorrer, né? A nossa vida tem cumes e vales, né? Mas sábio e feliz é o indivíduo que consegue se sintonizar com esse fluxo da vida, né? Dançar conforme a música, sem se abalar com nenhuma adversidade. Então, isso realmente é um grande objetivo de vida, né? A professora Lucilena diz que ela sempre colocava, quando ela via alguma coisa que caracterizava um sábio, ela fazia umas cartolinas e colocava no quarto dela, né? Para que ela conseguisse visualizar todo dia como um sábio agiria. Então, aqui a gente tem algumas das bases do estoicismo que dizem como é essa pessoa que chegou aí à sabedoria. E outras 4 virtudes principais aí que eles chamam de virtudes cardinais, né, que estão relacionadas ao estoicismo, é a prudência, que originariamente em latim é sapientia, né, conhecimento ou sabedoria. Então é a razão para discernir dentre todas as circunstâncias o verdadeiro bem e escolher justos meios para seguir. Conduz, então, essa prudência a outras virtudes, indicando a regra e a medida, né, como se fosse uma virtude mãe. Então, a prudência, esse raciocínio, esse conhecimento, sabedoria, para escolher bem o que é verdadeiro, escolher justos meios e segui-los, né? Justiça é a segunda virtude, dar aos outros o que lhes cabe, o que lhes é devido, né? Isso tem a ver também com o conceito de justiça que nós vemos na República de Platão. Fortaleza é a terceira virtude, ou força, né? Que assegura essa firmeza nas dificuldades e a constância em procurar um bem. Então, fortaleza é aquela mente, a gente pode relacionar com aquela mente de diamante, que ensinamentos muito antigos, aí, védicos, né? Já praticavam e buscavam essa mente de diamante, essa mente inabalável. Então a gente pode relacionar com essa virtude da fortaleza, então que assegura essa firmeza diante das dificuldades e a constância, né, continuidade sempre na busca do bem. Então a gente acha que hoje nós temos dificuldades, né? Imagina isso, como eram os tempos aí, né, 2000 anos atrás, as condições climáticas, as condições de propriedade para se viver, condições até para se alimentar, as condições que eles tinham que enfrentar, né, de guerras, enfim. E dentro de todo esse ambiente, então, existia aí uma escola de filosofia, que desde sempre filosofia foi esse estudo do bem viver, essa arte do bem viver, e o único livro que existe hoje para nós de Cícero tem esse tema, né, a arte de viver. Então a filosofia estoicista trazia essa virtude como uma das suas bases, apesar de todo esse ambiente, né, firmeza nas dificuldades e constância na procura do bem. E por último, a quarta virtude é a temperança ou moderação, que modera o quê? Os prazeres, o domínio, a vontade, né, sobre os nossos instintos e proporciona então equilíbrio no uso dos bens criados. Então a prudência era descrita como aplicada aos prazeres. Então prudência não, temperança, né? Temperança ou moderação, né, dominando a nossa vontade sobre os nossos instintos e proporcionando equilíbrio no uso dos bens criados. Alguém acredita que a gente precisa de mais temperança por aí, nesse nosso momento atual? Vontade, né? Domínio da nossa vontade sobre os nossos instintos. E aí, continuando nas nossas reflexões de Santo Agostinho, eu trouxe aqui algumas palavras, algumas frases que eu achei interessante dividir aqui com vocês. Então,
Sois a vida das almas. Então ele está aqui falando de Deus, né? Para ele. Sois a vida das almas, a vida das vidas, que vive em razão de si mesma e não muda. Então, esse ser, né, grandioso, criador do universo, ele não muda. Ele é a vida das almas, é aquilo que nos anima, né? A vida das vidas, que vive em razão de si mesmo e não muda. Então, independente do que esteja acontecendo, do que a gente pensa, do que a gente acredita, vive em razão de si mesmo e não muda. É imutável, é incorruptível, como Santo Agostinho vai dizer. Aquilo que é verdadeiro, né, que é real, é imutável e é incorruptível. E como eu falei já no início, o mal é apenas a privação do bem. Essa outra chave, né, que Santo Agostinho também vai dizer. A verdadeira justiça interior, que não julga pelo costume, mas pela lei retíssima de Deus onipotente. Então, a verdadeira justiça interior, então aquela nossa voz da consciência que está dentro de nós, que julga não pelo costume, não pelo que está acontecendo ali no determinado local onde a gente vive, mas pela lei retíssima de Deus onipotente. Então essa justiça que age dentro de nós, independente do que está ao nosso redor. Ele fala um pouquinho sobre moral e costumes. Então ele diz o seguinte: viola-se a união que deve existir entre Deus e nós, quando a natureza de quem Ele é o autor se mancha pelas paixões depravadas. Em seguida, Santo Agostinho, então, ele vai nos alertar sobre a necessidade de proteger, de salvaguardar, de primar pelo pacto estabelecido pelo costume ou pela lei de uma cidade ou de uma nação, a fim de que não viesse ninguém de fora também e quebrasse esse pacto. Então, assim como Platão também gostaria de, na sua cidade ideal, proteger, uma vez que ela tem a construção de uma cidade bem formada, com as suas tradições, né, com as suas virtudes. Então, proteger para que não viesse ninguém de fora, né, e quebrasse esse pacto desses costumes bons. Continuando, ele vai dizer: a própria iniquidade, seria aí a crueldade, a injustiça perversa, se engana a si mesmo, corrompendo-se e pervertendo-se na sua natureza, feita e ordenada por vós, Deus. Quer servindo-se imoderadamente, diferente aí da temperança, né, que a gente falou, das coisas que lhes são lícitas, quer ardendo na concupiscência do ilícito, no uso daquilo que é contra a natureza. Então vamos entender essa frase aqui de Agostinho. Então, a própria iniquidade, que é aquela crueldade, aquela injustiça, né, aquela perversidade, se engana a si mesma, ou seja, como o mal não tem existência verdadeira, se engana a si mesmo, corrompendo-se e pervertendo-se na sua natureza, feita e ordenada por vós. Então, a natureza ordenada por Deus, né, tá ali se corrompendo e enganando a si mesmo. Quer servindo-se imoderadamente, né, sem temperança, das coisas que são lícitas, quer ardendo na concupiscência, que a gente já estudou aqui, né, que tem a ver com os prazeres tanto da carne como busca a avidez pelos prazeres, pela conquista material, né, do ilícito. Então, tudo isso é contra a natureza e está enganando a si mesmo. Então, tudo isso sucede quando sois abandonado, ó fonte da vida, único e verdadeiro Criador e Senhor de tudo. Neste caso, por orgulho individual, a gente pode entender como ego, ama-se a parte, falsamente tomada como todo. Então, tudo isso só acontece quando abandonamos a fonte da vida, único e verdadeiro Criador, Senhor de tudo, quer a gente acredite ou não nessa fonte da vida, né? Então, neste caso, por orgulho individual ou pelo ego, ama-se a parte ao invés do todo. Então, a gente fica focado, identificado, né? Hoje tem muitas qualificações aí para identidade, mas a gente está se identificando com o quê? Com a parte
né? Ao passo que a gente poderia estar identificada com o todo, com o nosso bem maior, com o Criador, o verdadeiro Criador, o Senhor de tudo, né? Que poderia então estar conduzindo a nossa vida. E a gente deixa tudo isso e fecha a porta, né? Não olha para trás e se só por orgulho individual, pelo ego, ama só essa parte pequena e efêmera, passageira, que não tem nada, né, para nos ensinar. Pelo contrário, nós deveríamos dominar e estamos sendo dominados. Então, onde está o nosso foco para que a gente possa conseguir praticar isso na nossa vida, né? Com o que nós estamos nos identificando mais? Com a parte, né, com o nosso eu físico, com as nossas coisas, com as coisas criadas, ou com o Criador? Né? O nosso foco está no bem, no justo, no verdadeiro, ou a gente está aí bastante, né, perdido, como aquele viciado que a gente falou no início, né? Então, para isso a gente precisa, né, utilizar de diversas práticas, né? Orai e vigiai o tempo todo. E aí ele diz o seguinte: é pela piedade humilde que se vai até vós, para purificardes os nossos maus hábitos. Porque tudo é hábito também, né? Se a gente for perceber, prestar atenção, os hábitos, eles são muito fortes na nossa vida, em pequenas coisas, né? Esses dias meu marido teve que alugar um carro manual, né? Dirigiu um pouquinho, quando foi dirigir um automático, ele se viu em pequeno lapso assim, trocando os pés, né? Porque no carro automático é diferente. E aí ele, tudo por quê? Porque é por causa dessa força do hábito que nos impele, que é maior do que nós mesmos. Por isso a gente deve tomar muito cuidado com tudo que a gente faz repetidamente sem pensar, né? Aonde que está o foco? Está nas coisas criadas ou está, né, em algo maior, né, no nosso desenvolvimento, que é para isso que nós estamos aqui. Então, essa piedade humilde que se vai até vós. E piedade tem a ver com demonstração de amor pelas coisas religiosas, essa devoção, buscar essa devoção, né, que se vai até vós, para purificardes os nossos maus hábitos. Então, como foi para Agostinho, né, ele encontrou essa purificação, essa felicidade, essa razão de vida nas Escrituras. Cada um de nós pode passar por um momento diferente, né, uma escolha diferente na nossa vida. Eu acredito nisso que Santo Agostinho também diz, né, que só pela graça divina que muitas vezes a gente consegue sair desses maus hábitos. Assim foi comigo. Então, ele continua dizendo: mostrai-vos indulgente para com os pecados daqueles que o confessam. Soltai-nos dos grilhões por nós mesmos preparados, contanto que jamais ergamos contra vós os chifres de uma falsa liberdade, cobiçosos de possuir mais haveres, com o risco de tudo perdermos prejudicialmente, se amarmos mais o nosso egoísmo do que vós, soberano no bem. Então ele diz que mostrai vós indulgente para com os pecados daqueles que o confessam. Então ele se mostra amável, né? Ele nos solta dos grilhões, né? Por nós mesmos preparados. Nós mesmos, pelos nossos maus hábitos, preparamos grilhões que nos acorrentam, né? Que nos deixam ali presos. Contanto que jamais ergamos contra vós os chifres de uma falsa liberdade. Então, essa falsa liberdade que muitas vezes a gente acha que tem de fazer escolhas diversas, né? Diversas que transgridem essa lei divina, cobiçosos de possuir mais haveres, com o risco de tudo perdermos prejudicialmente, se amarmos mais o nosso egoísmo do que vós, o soberano do bem. Então, enquanto o egoísmo for o foco, né, da humanidade, de cada um de nós estamos aí correndo esse grande risco de perdermos tudo aquilo que a gente acha que é mais importante do que estarmos aí ligados a essa força criadora, a esse soberano bem, onde a gente encontra então essa verdadeira felicidade. E aí ele continua dizendo: só é justa a sociedade que vos obedece.
Felizes aqueles que sabem o que vós lhes preceituastes. Então, dependente do sistema, né, do que tipo de governo, forma de governo, uma vez eu li a respeito disso, achei um conceito bastante interessante. Independente de qual bandeira, né, enfim, de qual tipo de governo existe numa sociedade, quem está na frente, quem deixou de ganhar, enfim, isso é uma roda que só continua acontecendo e vai continuar acontecendo, mas que o foco, né, de cada um de nós, é realmente isso que a gente está fazendo aqui. É essa formação do ser humano, independente do sistema. O sistema ele pode mudar, mas a formação do ser humano de cada um de nós é que deve ser o nosso foco. A gente está aí ligado a essa lei maior universal. E essa orientação que eu comentei aqui do bispo, a mãe de Agostinho. Então, ela considerava Agostinho como indócil e enfatuado, né? Que seria repleto de vaidade, presunção e arrogância. Então, o bispo disse para a mãe o seguinte: deixe ele ficar onde está, limite-se a rezar por ele a Deus. Pela leitura, ele mesmo reconhecerá o erro. Vá em paz, né? Falou para a mãe de Agostinho, e continua a viver assim, porque é impossível que pereça o filho de tantas lágrimas. Achei bastante interessante, né? Porque denota aí essa importância da oração, esse poder da oração, que com certeza surtirá um efeito em algum dia, e surtiu no caso de Agostinho, né? E que a visão do bispo, né, de respeitar o momento de cada um, a experiência de cada um, porque ninguém evolui a reboque, né? Ninguém pode gerar uma consciência de forma rebocada, e sim através de, como ele falou assim, através da leitura, através do estudo, ele acabar entendendo que ele não estava aí indo para o caminho reto, né? Um caminho que lhe traria bons frutos em sua vida. Então, e aí Agostinho continua falando da sua experiência, ele diz: desde os 19 até os 28, cercados de muitas paixões, era seduzido e seduzia, era enganado e enganava, ostentava-se soberbo, supersticioso e vaidoso, ora corria atrás da futilidade, da glória popular, paixões desenfreadas, ora desejava purificar-me dessas nódoas. Então, desde os 19 até os 28 anos, são 9 anos de erro, né? Essas datas também faz com que eu me identifique também com esses períodos, né? O meu começou um pouquinho antes, terminou um pouquinho antes, mas foram mais ou menos um período aí bem grande também, né? De muitas paixões, enfim. E ora corria atrás da futilidade popular, ora, né, paixões desenfreadas, ora desejava purificar-me dessas notas. Em todo o tempo, ele vai contando aqui na história, existia ali a busca da verdade, a busca de algo mais, né? Tinha até um grupo de amigos que eles pensavam em viver de forma monástica, de viver, né, só estudando, e que eles até se organizavam pensando, né, planejando essa possibilidade de que em determinado ano um deles ia trabalhar para trazer o sustento, né, para que os outros continuassem ali vivendo, buscando essa verdade. Aí, continuando desses 9 anos de desafios, né, de erros, ele diz: desgraçado e desgraçada é toda alma presa pelo amor às coisas mortais. Então, desgraçado, né, sem graça, desgraça, né, sem graça, está desligado da graça, está longe da graça. Estar longe da graça seria estar longe desse nosso eu divino, dessa nossa natureza divina. Então, desgraçado e desgraçada é toda a alma presa ao amor, às coisas mortais. Então, a gente pode já fazer essa reflexão, né, de em que nós estamos presos, né? Quais são aqueles hábitos que a gente comentou aqui que estão nos prendendo? São coisas mortais ou são coisas imortais? Nós estamos buscando nos elevar a cada dia. Como que a gente pode saber, né, se a gente está então aí preso e em que a gente está preso? A gente pode então avaliar o quanto nós
tempo nós investimos em cada atividade da nossa vida. Isso tem a ver com a administração do tempo também, que tempo é a vida, né? Tempo é, nós estamos aqui, temos uma vida aí relativamente curta, e cada dia da nossa vida é o tempo da nossa vida que nós estamos investindo em cada atividade. E aí, para fechar a nossa live de hoje, eu trouxe aqui essa reflexão, me lembrou o discurso sobre a dignidade do homem, que foi escrito por Giovanni Pico della Mirandola, que foi um italiano também, né? E ele diz nesse discurso: Deus colocou no homem sementes de todas as espécies, para que ele decidisse quais ele iria fazer germinar. Nós podemos ser anjos, nós podemos ser homens, nós podemos ser deuses, nós podemos ser bestas. Procure não aumentar o número de brutos. Então, nós temos todas essas sementes, né, de todas as espécies, né, dentro de nós. Qual que nós estamos alimentando mais a cada dia? É essa que vai acabar, né, se projetando aqui fora neste mundo. Então, assim a gente vai encerrando essa reflexão de hoje, para que a gente possa ficar atento, né, em qual semente nós estamos alimentando e buscar alimentar, então, sementes, né, que façam com que nós consigamos nos manter nessa graça, né, nos manter ligados à nossa natureza divina, a esse eu maior, esse Criador do universo. E assim eu vou encerrando, agradecendo a participação e então sugerindo também, né, se você gostou, depois que eu compartilhar aqui esse vídeo, curta, compartilha também, comenta e salva para você. Fica com Deus e até o próximo vídeo.